Olá, alunos do 9º ano. Eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a produção de uma reportagem. E aí, você já sonhou em trabalhar na televisão, em ser um repórter jornalístico? Olha que profissão interessante. A reportagem é um gênero que explora várias coisas, ela traz junto com ela várias questões. Você pode trazer na reportagem elementos que vêm de muitos lugares. Você pode trazer depoimento, pode trazer entrevista, pode trazer opinião, pode trazer aí também dados estatísticos. Então, na reportagem cabe muita coisa. Nós vamos relembrar, então, as características da reportagem e vamos produzir uma reportagem. O que é preciso para produzir uma reportagem? Será que precisa de muita coisa? O que você precisa ter é vontade de pesquisar. E hoje, se você tiver, de repente, acesso à internet, você pode fazer mais facilmente. Mas sem acesso à internet também dá para fazer, fazendo algumas pesquisas, de repente na escola, entrevista com pessoas. É possível, sim, fazer uma reportagem só com o teu caderno e uma caneta. A estrutura da reportagem é essa aqui, ó. Ela vai ter um título ou uma manchete, ela vai ter um subtítulo ou um título secundário, o lead, o corpo do texto. Problema social, bullying afeta metade das crianças do mundo. Esta é a manchete. Então, o título é chamado de manchete, tá? É a chamada. Ela precisa ser interessante, precisa trazer aí a atenção do público para que as pessoas queiram ler essa reportagem, né? Já o lead, que é como se fosse um subtítulo, ele serve como uma espécie de resumo para adiantar o assunto. Então aqui diz assim: mesmo diante do sofrimento e da humilhação, jovens conseguem transformar a dor em impulso para recuperar a autoestima e ter uma vida melhor. Esse é o lead. Bullying é um problema grave e não pode ser tolerado pela sociedade. Crianças e adolescentes em todo o mundo estão sujeitos a sofrer atos de violência física ou psicológica, praticados por um único indivíduo ou um grupo que causam dor e angústia. Preste atenção que aqui ele apresentou uma definição de bullying de uma maneira geral e disse que acontece no mundo inteiro. Então ele fez aqui uma apresentação. É uma dica para você começar o teu texto tratando o tema de uma maneira bastante abrangente, de uma maneira bem geral, para abrir o texto. Então, para começar ali, descrever o que você vai dizer depois. Ah, eu não sei como começar. Comece assim. Comece tratando o que é aquilo que você vai falar de uma maneira bem abrangente, bem geral. E depois você vai especificando os tópicos daquilo que você quer falar, tá? Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas apontou que metade das crianças e jovens do mundo foi vítima de bullying em algum momento da vida. Foram ouvidas 100 mil crianças de 18 países. Aqui nós temos dados estatísticos. Esses dados estatísticos vão servir também para ilustrar, para trazer veracidade para a reportagem. Naquela reportagem que você vai fazer, você pode buscar dados estatísticos em outras reportagens, pode buscar na internet em sites confiáveis, pode buscar de repente em livros na biblioteca da sua escola. Você pode pedir ajuda aí para o seu professor para trazer esses dados estatísticos nos jornais, alguma coisa que você viu na televisão. Você vai trazer isso como maneira de ilustrar aquilo que você vai falar. A vida de crianças e jovens que sofrem bullying está em perigo. É o que aconteceu com o pequeno Carter English, menino de 6 anos, que foi espancado por outras crianças da vizinhança, todos da mesma idade que ele, em Washington, Estados Unidos. Aqui nós temos um exemplo de uma pessoa que passou pelo problema. Esse exemplo não são dados estatísticos. O dado estatístico vai mostrar o que várias pessoas sofreram. Aqui ele trouxe um exemplo isolado. Esse exemplo isolado você também pode trazer de algo que foi publicado em algum lugar. De repente, você pode, na sua reportagem, trazer algo que você viu no seu dia a dia, algo que você passou. Você pode trazer como exemplo, mas cuidado para não transformar o texto todo num depoimento, tá? Esse trechinho ali vai ser só para ilustrar. Eu sugiro que você procure isso ou em outras reportagens ou em dados da internet, tá? Então aqui ele trouxe um caso isolado. A diferença entre reportagem e notícia está aqui. Uma notícia
trataria somente do caso isolado do menino Carter. A reportagem não. A reportagem está falando do menino Carter e outras tantas pessoas. Está falando daquele caso de bullying e outros casos mais abrangentes. Entenderam a diferença entre reportagem e notícia? Voz autorizada ou argumento de autoridade. O psicólogo Guilherme Arinelli, mestre pela PUC Campinas e que atua na área de psicologia escolar e educacional com interesse em desenvolvimento humano, explica que o comportamento dos jovens e de todas as pessoas está intimamente associado com o contexto em que vivem, a educação que receberam e com a cultura do qual fazem parte. Aqui, o depoimento de uma voz autorizada traz veracidade para a reportagem, traz ali confiabilidade para a reportagem e incrementa também naquilo que você quer discutir. Você pode pegar lá um texto publicado por alguém que falou daquele assunto, um especialista na área. Então, houve um estudo assim, nessa área e tem um especialista que fala isso. Isso é bem interessante para você incrementar o teu texto. Isso vai fazer com que o teu texto tenha aí um teor de verdade. E esse também é um truque de pessoas que propagam fake news. Eles inventam que um psicólogo, que um PhD, que não sei quem falou tal coisa. E às vezes é mentira. Às vezes nem foi dito nada. Ou às vezes foi distorcido, né? Então, para você fazer uma reportagem, você tem que cuidar para trazer essas informações de maneira real. Isso foi publicado mesmo por alguém. Daí é bacana, tá? Então, voz autorizada ou argumento de autoridade é uma pessoa que trabalha com aquele assunto e que falou sobre isso, você traz aquilo para o teu texto. Então, aí nós vamos ter uma voz autorizada e um argumento de autoridade. Volta por cima. Apesar de todo sofrimento e das humilhações sofridas, muitas pessoas são capazes de fazer do limão uma limonada e transformam a dor e a motivação de crescimento para superar os problemas, ter uma vida melhor. Aqui nós temos um exemplo de uma superação que vai ser trazida para a reportagem. Claro, no teu caso, nesse caso estamos falando do bullying e vai ter um exemplo de superação. Mas você pode trazer, por exemplo, se a tua reportagem é sobre um problema, você pode trazer um exemplo de alguém que superou aquele problema. E aí para você apontar soluções depois, né? É o caso da jovem portuguesa Diana Lopes, que desde pequena sofreu com os colegas de escola. Eu era uma criança muito introvertida. Atividade de número 1. Considere o tema combate ao bullying na internet. Imagine que você é o redator de um jornal e precisa elaborar uma reportagem sobre o assunto. Faça uma lista sobre o que poderia constar na sua reportagem. Você vai agora fazer uma lista, não é para você escrever o teu texto. Fazer uma lista do que você gostaria que tivesse na tua reportagem. Escreve lá e daqui a pouquinho eu volto.
E aí, o que você colocou? Então, vai ter que ter lá no teu texto, aproveita para corrigir, título que chame a atenção do leitor, lead que resume a ideia central da reportagem, a apresentação do tema, dados estatísticos que embasem seus argumentos, voz autorizada de um especialista para servir como argumento de autoridade, entrevista com alguma criança ou adolescente que já tenha passado por esse problema. Todas essas questões aqui, elas são importantes de ter na tua reportagem. Então eu quero que você anote lá no teu caderno, você vai ter um tempinho de novo agora para anotar no teu caderno isso, para só então você corrigiu aí o que você fez e depois disso nós vamos para a produção do texto. Vamos lá? Vamos continuar? Vejam bem, características da reportagem. A linguagem numa reportagem, ela deve ser clara, culta, objetiva e direta. No entanto, a linguagem da reportagem, apesar de seguir a norma culta, ela é um pouco menos formal que a linguagem da notícia. Claro, ela não é uma linguagem coloquial de maneira nenhuma, mas ela vai ter uma linguagem um pouco menos formal. Mas é a norma culta que você vai utilizar. Ou seja, não vai utilizar gíria, palavrão, palavras fora da norma culta, tá? Abreviações de maneira nenhuma. Então, quando você for produzir o texto, você tem que escrever e depois corrigir, para ver se isso está mesmo dentro dos padrões da norma culta, tá? Texto predominantemente informativo. A reportagem é um texto informacional, é um texto que vai trazer informações. Então, não é para dar opinião no texto. O que você pode trazer? Argumentos de uma pessoa que vai dar a opinião dela para reforçar mais ou menos aquilo que você queria dizer na reportagem. Por exemplo, essa do bullying que a gente está lendo, lá pelas tantas, ela quer dizer que a pessoa que sofre bullying pode superar isso através do diálogo e através do autocuidado. Só que ele não diz isso no texto, ele diz isso através da voz das pessoas autorizadas e através dos depoimentos. O próprio autor do texto não diz isso. Ele não fala lá no final, um caminho para a gente superar o bullying é fazer isso. Ele não fala isso. Só que ele mostra através de opinião das pessoas que deram o depoimento, da voz autorizada, que isso é possível. Então é assim que ele demonstra, tá? Então o objetivo principal da reportagem é de informar. No entanto, no decorrer do texto, é possível que o jornalista exponha seus juízos de valor sem alterar o conteúdo das informações trazidas na matéria. Então, ele não pode distorcer, ele não pode pegar e fazer só o que ele quer. A pessoa que está produzindo a reportagem, claro, você vai produzir de acordo com aquilo que você queria dizer, né? Então, eu quero dizer que o bullying é ruim e que nós devemos combater desse jeito. Você vai trazer argumentos de pessoas de voz autorizada, você vai trazer depoimentos que corroboram a tua opinião, que corroboram aquilo que você quer dizer, ou seja, que auxiliem naquilo que você quer dizer. Não é para você dar opinião, não é para você escrever eu acho. Você vai escrever, claro, tem um juízo de valor ali, só que você vai escrever utilizando a voz das pessoas que você trouxe para dar veracidade para o teu texto, tá? Material abrangente e elaborado. A reportagem não visa comunicar acontecimentos, que é o objetivo da notícia, por exemplo. Numa reportagem não é um acontecimento isolado. Lembra que eu falei, não é sobre o bullying que o menino Carter sofreu. Não. É o bullying de uma maneira geral. O caso do menino Carter, que foi isolado, foi trazido para mostrar
No entanto, ele não aparece ali isoladamente, ele vai tratar de uma maneira geral, tá? A reportagem aborda os efeitos de desdobramento de fatos e por isso presume pesquisa, mais tempo para ser elaborado. Então esse texto que você vai produzir não vai ser assim, você vai sentar e vai escrever com aquilo da tua cabeça. Você tem que pesquisar, você vai atrás de dados estatísticos, você vai trazer depoimentos, você vai trazer testemunho de pessoas que superaram aquele problema. Tudo isso você vai ter que pesquisar para fazer, diferente de uma notícia. Polifonia. Nas reportagens, a voz do autor é apresentada em conjunto com outras. Então não é só você que vai falar no teu texto. Tem voz de outras pessoas, como por exemplo a voz da estatística, de quem fez o dado estatístico, a voz autorizada lá do especialista, vai ter a voz das pessoas que vão dar entrevista, vai ter a voz do depoimento. Então, são várias vozes que vão compor esse texto. Então, sejam entrevistados testemunhas, seja de entrevistados, testemunhas, especialistas, documentos reunidos, dentre outros. Todas essas pessoas vão compor ali o que é o teu texto. Atividade. Para a produção de uma reportagem, é necessário elaborar uma pesquisa prévia. Elabore uma lista dos itens que você vai precisar pesquisar antes de iniciar a escrita da reportagem. Então, o que você vai fazer? Agora você vai elaborar a lista do que você vai pesquisar e daqui a pouco eu volto com você. Conseguiram escrever? Vamos ver? Então, dados estatísticos, exemplos. Quantos casos de cyberbullying foram registrados no ano de 2020? Voz autorizada. O que dizem os especialistas sobre as consequências do cyberbullying e como podemos combatê-lo? Exemplos de casos famosos. Algum caso grave de cyberbullying teve repercussão nacional no nosso país? Então, esses são exemplos que você pode utilizar para aí pesquisar para o teu texto, tá? Agora, atividade 3. Elabore um roteiro para a entrevista. Imagine que você vai entrevistar um colega que já tenha sofrido cyberbullying. Faça uma lista das perguntas que você gostaria de fazer. Faça isso lá no teu caderno e daqui a pouco eu volto.
Exemplo, o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, quais foram as consequências, como a pessoa se sentiu, o que fez a partir disso. Esse é o exemplo do que você pode perguntar para a pessoa que já sofreu bullying, tá? Mão na massa, agora é a sua vez. Você vai acessar a plataforma Redação Paraná e aí você vai entrar lá com o teu login e senha e vai clicar em atividade escolar, reportagem, combate ao bullying na internet. Você vai clicar e vai lá realizar essa atividade e vai daí produzir a sua redação. Você pode também, tendo como referência o texto de apoio, fazer uma reportagem sobre o bullying na internet. Se preferir, você pode entrevistar os colegas que já passaram por alguma situação de constrangimento nas redes sociais e que possa incluir um relato na reportagem. Não se esqueça de destacar as causas e consequências deste tema no seu texto. Dê um título atrativo à sua redação. Nessa aula, pessoal, nós refletimos sobre as características da reportagem e analisamos estratégias de produção de uma reportagem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!